Olá, meu nome é Pietra Oliveira, eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Imunologia Molecular do Instituto de Biologia da Universidade de Brasília e hoje eu vou falar sobre meu projeto de caracterização da expressão heteróloga de anticorpos recombinantes pela levedura Saccharomyces boulardii. Bom, o que é expressão heteróloga? Expressão heteróloga é quando a gente faz uma modificação genética em um organismo para que ele produza algo exógeno a ele. Nesse caso, a gente quer fazer com que a levedura Saccharomyces boulardii produza um fragmento de anticorpo para que a gente associe o caráter probiótico que ela tem com a ação de um anticorpo para tratar doenças inflamatórias, nesse caso a colite ulcerativa, que é uma doença de inflamação da mucosa intestinal. Bom, e para o nosso projeto, a gente visou avaliar a produção e a expressão do fragmento de anticorpo pela levedura. Isso engloba as etapas de síntese do vetor para a expressão, que é o material genético que a gente introduz, a avaliação da capacidade de produção e expressão pela levedura e a avaliação do efeito de indução dessa produção, que é a forma com que a gente potencializa a expressão do nosso anticorpo. Bom, e esse é o nosso vetor. Ele é constituído pelo promotor SED, é um promotor constitutivo de parede celular, o nosso anticorpo SCFV, o linker H-stalk, que vai fazer com que o anticorpo fique mais afastado da parede celular para torná-lo mais disponível, e elementos de sinalização como HA-tag e o FLAG. Bom, sobre a metodologia, o primeiro passo é a transformação, que é a introdução do nosso material genético exógeno no nosso micro-organismo. A gente faz isso por meio de eletroporação, que criamos poros na parede celular da levedura para que esse material genético possa entrar, se integrar no genoma dela, e aí ela passa a expressar o nosso anticorpo. Nós vimos também que conseguimos aumentar essa expressão do anticorpo quando induzimos o promotor SED com álcool e sal. Bom, ainda sobre os parâmetros de transformação, nós testamos vários pulsos elétricos, resistência elétrica e diferentes densidades óticas da levedura para descobrir a melhor forma de trabalhar com ela, a melhor forma de transformar e introduzir nosso material genético. Como resultado, a gente viu que obtivemos uma maior viabilidade celular pós-eletroporação nos parâmetros de 1.500 volts, resistência de 200 ohms e a densidade ótica entre 1.4 até 1.6. Mas não necessariamente a viabilidade celular é diretamente proporcional à eficiência de transformação, que se mostrou inconclusiva durante os testes, então mais testes ainda são necessários para a gente estabelecer o melhor parâmetro de transformação para essa cepa Saccharomyces boulardii. Aqui é uma PCR de colônia para confirmar a transformação. Os amplicons mostrados estão no tamanho esperado, de mais ou menos 200 pares de base, confirmando que as nossas cepas estão transformadas, estão com o nosso material genético. As amostras do canto são apenas os marcadores moleculares. Após a transformação, nós fizemos uma curva de crescimento da levedura não transformada em comparação com a levedura transformada, para a gente ver se o material genético exógeno atrapalha ela de alguma forma, atrapalha no crescimento, no metabolismo, e vimos que não. A curva de crescimento é bem similar, então o nosso material genético não está sendo tóxico para ela. Bom, sobre a expressão do anticorpo. Como eu comentei anteriormente, a gente testou a indução do promotor SED para uma maior expressão do anticorpo. E esse resultado, o resultado de dot plot, é uma análise qualitativa sobre a expressão de proteínas. A primeira amostra é uma amostra wild type, uma levedura que não foi transformada, então não é para ter muitas proteínas detectadas nela, por isso está mais clarinha. As 3 próximas amostras são a levedura crescida em condições ideais, em diferentes tempos de cultivo, 8 horas, 16 horas e 24 horas, estão um pouco mais expressivas do que a wild type. As próximas 3 são a levedura em condições de estresse, que é a forma que encontramos de induzir a produção. Nós vemos que tem muito mais expressividade de proteínas aí. A gente então confirma que qualitativamente a levedura produziu mais anticorpo pelo método de estresse. E a última amostra é um controle positivo, é a proteína purificada, para a gente ter um controle desse experimento. Bom, como conclusão, a gente viu que a levedura é capaz de expressar um anticorpo, o vetor não atrapalhou o crescimento dela, a expressão pode ser amplificada com a indução do promotor SED, e os parâmetros de transformação ainda precisam ser melhor estabelecidos. Eu queria agradecer à Universidade de Brasília, ao CNPq, em principal a FAPDF, que proporcionou a bolsa para essa pesquisa, o PROIC, ao meu laboratório e todos os envolvidos na pesquisa. Obrigada.